E o Brasil continua dominando a América do Sul. E não tem jeito. Fala, eu sou o Felipe e hoje eu estou aqui para falar sobre competições Conmebol, né? Acabamos as oitavas de final dessas duas competições, Sul-Americana e Libertadores. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. We can go boom, we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. Já de uma vez por todas, começando pelo dia da terça-feira, né? Começando com o Sul-Americana. O Racing, que já tinha vencido por 2-0 o Huachipato fora de casa, em casa meteu um 6-1. Passou tranquilamente, né? Esse jogo não tinha brasileiros e por isso acabou não tendo classificação nenhum brasileiro. Outro jogo da terça-feira na Sul-Americana foi Corinthians e Red Bull Bragantino, né? Dois clubes brasileiros aí, não tinha nem como não passar. O Corinthians abriu o placar por 1-0 e depois acabou levando a virada, o que levou a partida para os pênaltis. E mesmo com toda a vontade de ser eliminado, com erros absurdos de pênalti na lua, o Hugo Souza não deixou. O Hugo Souza pegou 3 e classificou o Corinthians para as quartas de final da Libertadores, ou da Sul-Americana, perdão. E pela Libertadores tivemos Fluminense e Grêmio, também um duelo entre brasileiros. O Fluminense também reverteu o placar igualmente, né? Fez 2-1, assim como o Grêmio tinha feito 2-1. E aí foi os pênaltis e classificou com 4-2. O Grêmio eliminado nos pênaltis pela segunda vez, né? Já que tinha caído na Copa do Brasil pro Corinthians, também nos pênaltis. E o outro jogo da terça na Libertadores foi Atlético Mineiro e São Lourenço. O primeiro jogo tinha sido tenso, 1-1. Muita gente esperava mais tranquilidade para o Atlético Mineiro, mas classificou apenas com 1-0 gol do Batalha. E além desses dois, também na terça-feira pela Libertadores tivemos Júnior Barranquilla e Colo-Colo. Colo-Colo classificou com uma vitória de 2-1. Já havia vencido de 1-0 em casa e garantiu vaga nas quartas. Passando para quarta-feira, na Sul-Americana, tivemos Fortaleza 3-1 Rosário Central. Fortaleza, que foi finalista no ano passado, vem com tudo de novo. Elimina o Rosário, tinha empatado em 1-1 fora de casa, em um jogo bem do chatinho, mas em casa também começou ruim, também não estava engrenando, ambos os times bem mal. Até que o Rosário consegue abrir o placar, o Rosário estava melhor na partida. Só que aí o Fortaleza acorda e reverte com tranquilidade o jogo para 3-1. Outro jogo da Sul-Americana na quarta-feira foi Lanús e LDU, o atual campeão caiu. O primeiro jogo havia sido 2-1 para o Lanús e o jogo de volta foi 3-1 para o Lanús. O LDU, foi o algoz do Fortaleza ano passado, está eliminado nas oitavas de final. E também, encerrando os jogos de quarta pela Sul-Americana, Independiente Medellín eliminou o Palestino por 4-0. Né? O primeiro jogo tinha sido 2-2, parelho, mas em casa o Medellín lançou um 4-0, absurdo, não tem jeito. Na Libertadores, na quarta-feira, foi o dia que teve bastante emoção ali, em um jogo específico. The Strongest e Peñarol, não foi esse o jogo. O The Strongest tinha perdido 4-0 fora, em casa, né, com toda a sua altitude, tudo que tinha à disposição de favorável. Havia algum tipo de esperança, porque já vimos The Strongest fazendo goleadas em casa, mas foi só 1-0 para o The Strongest, não foi suficiente. O River Plate, que havia ganhado por 1-0 do Talheres fora de casa, e em casa venceu por 2, inclusive com um gol do Borja, conhecido do futebol brasileiro.
E no duelo, que com certeza mais chamou a atenção na semana, Palmeiras e Botafogo. O primeiro jogo havia sido 2-1 no Nilson Santos para o Botafogo. Todo mundo sabe que o Palmeiras era um time super capaz de reverter, porque já tinha acontecido algumas vezes, inclusive contra o Botafogo, numa partida só no ano passado, né, de 3-0 para 4-3. Nesse ano não conseguiu, ou chegou até a reverter, né, iria para os pênaltis, mas acabou sendo anulado por um toque na mão. Esse jogo foi muito louco, porque realmente o Palmeiras teve um primeiro tempo muito melhor do que o Botafogo, mas não concretizou oportunidades muito claras. Ou melhor, né, tipo, teve 15 minutos do Botafogo, 30 do Palmeiras. E aí no segundo tempo o Botafogo chega com alguns erros defensivos do Palmeiras, faz 2-0, aproveita a oportunidade, mesmo com a saída do Luiz Henrique, o Matheus Martins entrou e foi o craque do jogo, fez 2-0 e o Palmeiras resolveu reagir aos 85 minutos, incrivelmente. Fez o primeiro, aos 90 fez o segundo e aos 95 fez o terceiro, que foi anulado. Assim, eu acho que o que fica para o Palmeiras é bastante decepção, porque caiu nas oitavas em 2 competições aí. Por mais que teve azar assim, no sorteio, pegar pedreiras logo de cara, eu acho que o time que quer ser campeão não tem que pensar nisso e tem que classificar, né, contra quem for, até porque se não fosse agora, talvez fosse lá na frente, ia ter o mesmo duelo enfim. Agora o Palmeiras tem 15 jogos pro resto do ano inteiro. O Campeonato Brasileiro vai ter todo o foco, quem sabe não ganha esse título. E durante a partida me chamou bastante atenção o fato de que o Estevão, que inclusive foi convocado na data de hoje, que eu gravo, o Luiz Henrique também, inclusive, foi muito sobrecarregado e é um time que tem Felipe Anderson, que tem Rafael Veiga. Eu achei isso bem inacreditável por conta de que são jogadores que deveriam ter puxado a responsabilidade e não jogado para um menino de 17 que quase deu conta, por incrível que pareça. Mas enfim, encerrando, né, os jogos de quarta-feira, vamos para quinta-feira na Sul-Americana. Sul-Americana, tivemos Belgrano e Atlético Paranaense. O primeiro jogo já tinha sido uma bela vitória do Atlético Paranaense em casa por 2-1, mas estava vivo ali o Belgrano. O Atlético Paranaense teve um jogador expulso, que foi o Lucas Esquivel, aos 21 minutos do primeiro tempo. Poderia ter complicado, né, fora de casa, mas o Atlético Paranaense mesmo assim ganhou de 2-0 com tranquilidade, classificou para a fase final da Sul-Americana. Esportivo Ameliano e Libertad. Acho que foi o jogo menos interessante de todos esses que eu vou falar. O primeiro jogo havia sido 1-1 e o segundo 0-0. É triste. Nos pênaltis, o Libertad venceu por 4-3 e está classificado para a quarta de final. Eu acho que talvez o time que todo mundo queria pegar, né? Mas essa função ficou para o Cruzeiro, que venceu por 2-1 Boca Juniors. Boca Juniors que perdeu seu capitão Luiz Advíncula aos 15 segundos do primeiro tempo com o cartão vermelho, impressionantemente. Também não contava com Cavani na partida. Perdeu de 2-1 e foi para os pênaltis, né? E por incrível que pareça, uma disputa de pênaltis que tinha Sérgio Romero e Cássio não teve defesa de pênaltis. O Cruzeiro classificou com 5-4 por conta de que o Merentiel chutou a bola na lua também, assim como alguns jogadores do Corinthians, mas só que se deu mal esse cara. Então, com isso, temos quase de final Fortaleza e Corinthians, Lanús e Independente Medellín, Libertad e Cruzeiro e Atlético Paranaense e Racing. Com isso, meus palpites são, rapidamente, né, de baixo pronto, Fortaleza, Lanús, Cruzeiro e Racing. Libertadores, na quinta-feira, São Paulo recebeu o Nacional e venceu 2-0, né? O primeiro jogo tinha sido 0-0, existia alguma tensão ali, mas o São Paulo deu conta, passou 2-0, muito bem.
e agora vai para as quartas. Também é importante a gente mandar energias positivas para Luiz Izquierdos, jogador que teve uma arritmia durante a partida e está nesse momento internado. Não sei se no momento do vídeo ainda estará, mas as notícias que saem é que nas próximas 72 horas ele estará internado em supervisão. Mas um quadro atualmente está instável. E o Bolívar recebeu o Flamengo após perder de 2-0 na altitude também, muita expectativa de talvez vencer. O Flamengo fragilizadíssimo com vários desfalques e com péssimas atuações nos últimos tempos, ou talvez inconstantes, não sei se péssimo é um pouco forte. O Bolívar venceu por 1-0, teve um jogador expulso, o Anderson, aquele mesmo que jogou no América Mineiro um tempo atrás. Inclusive o Bolívar tem muitos jogadores brasileiros que você nem imagina que estão lá, mas estão. E aí venceu por 1-0, chegou muito próximo de 1-2 ou até 3-0, porém o Rossi foi muito bem e também fez muita cera que a ocasião pedia. E aí com isso o Flamengo classificado para as quartas de final. Agora passando para as quartas de final, né? Quem são os times que classificaram? Atlético Mineiro e Fluminense, River Plate, Colo-Colo, Peñarol e Flamengo, São Paulo e Botafogo. Eu vou ser um pouco ousado, eu acho, nesses palpites. Atlético Mineiro e Fluminense é um duelo difícil, mas eu vou em Fluminense. Eu acho que o Atlético Mineiro tá deixando a desejar, mas que tenha absurdos jogadores, um treinador bom também. Acho que todo mundo esperava uma temporada melhor do Atlético Mineiro e eu acho que vai cair pro Fluminense. Depois de muito tempo caindo pro Palmeiras todo ano, inclusive. Acabei de me tocar desse fato, não vai ter Palmeiras e Atlético Mineiro nessa Libertadores. Mas eu acho que cai pro Fluminense e o Atlético Mineiro. River Plate, Colo-Colo. River Plate. Galhardo. River Plate tá em boa fase, com excelentes contratações também. Eu acho que é River Plate. Peñarol e Flamengo, eu vou de Peñarol. Eu vou meter esse louco. Eu acho que o Peñarol consegue classificar em cima do Flamengo. São Paulo e Botafogo é Botafogo. Tá voando o time do Arthur Jorge. Palpites dados, e agora você pode dar o like aqui embaixo, pode comentar o que você achou. Se você discorda de algum palpite meu, acho que tô maluco, alguma opinião que eu soltei aqui. Enfim, se inscreve e divulga aí para todo mundo, porque a gente quer alcançar o máximo de pessoas. Em breve voltaremos, seja eu ou seja o Lucas, passando as principais emoções do futebol no geral para todos vocês. Valeu!